moço estava na Babilônia, não estava na sua zona de conforto. Porém, havia neste moço um espírito excelente. O que é excelência? Tira daqui, por favor, da frente, né? Tá tão bonitinho, bota um puladinho ali. Uma moça, o que é isso? Que vergonha, os varões. Já não fazem mais homens como antigamente. Na roupa, tem até um couro, né? Mas, o que é excelência? Por que a gente resolveu fazer isso? Por que Deus ministrou o coração do pastor Jadiel? Nós colocamos uma espécie de divisa nessa festa, né? Falando sobre o espírito de excelência, que existe um espírito de excelência. Os jovens adolescentes vieram aqui e falaram: o que te pede viver excelência? Então a pergunta que eu fiz para Deus, né? Será que eu vivo a excelência desse espírito excelente? Será que eu tenho um espírito excelente? Porque essa palavra que eu li diz que o espírito de Daniel não era o espírito de Deus. O espírito de Daniel era um espírito excelente. Por que o espírito dele era um espírito excelente? Porque o espírito de Deus estava sobre a vida dele. Mas excelência é a qualidade de quem é excelente. É do muito bom, da primazia. Então eu já começo a entender que para Deus eu preciso apresentar o melhor. Para Deus eu preciso apresentar aquilo que vem lá de dentro, como um espírito voluntário. Eu estava olhando para essas letras e ainda sem uma mensagem para hoje, ontem, né, muito bonitas as letras, e eu fiquei olhando assim para ela e eu me lembrei de algo que eu já compartilhei aqui na escola dominical, mas me lembrei de um outro amigo. Tem criança aqui, né? De crianças e adolescentes. Eu estou falando, foi lá no passado, tá? Quando o pastor não era crente ainda. Bom? E eu olhei e eu lembrei das minhas provas na quinta série. Porque na minha época se escrevia excelente, bom, regular, né? E quando a professora dava as provas, nunca tinha um excelente no meu. Meu Deus, né? E eu fazia festa com um Rzinho de regular. Falei, meu Deus, eu olhava de lado assim para a prova do lado. Pô, excelente, excelente. Eu olhava para ver se estava lá embaixo na minha, né? Falei, meu Deus, nunca tem um excelente na minha. E olhando para essas letras ontem, Deus começou a ministrar e fazendo lembrar quando eu estava na quinta série. Eu era doido para ter um excelente desse. A minha irmã, ela tirava 7, 8, ela ia para casa chorando. Chorando. Eu tirava 5, ia para casa festejando. É, verdade. Eu estava lembrando disso, eu falei, meu Deus, eu não provei de um excelente na minha quinta série. Eu estava num colégio muito difícil. Na verdade, já não gostava de estudar e estava num colégio difícil. Colégio de freiras, turismo. Mas eu via todo mundo com aquele excelente. Eu falei, meu Deus, tem uma coisa errada. Nunca chego nesse excelente. Tentava. Mas às vezes, no quarto da minha irmã estava gritando, estudando, falando alto. E quando ia no meu quarto, crianças, deletem isso. Estava lá eu dormindo com o livro em cima de mim. Não é, pai? Como eu vou ter um excelente desse jeito? Então eu estava analisando isso e lembrando de um amigo. Foi aí que Deus deu a mensagem. A gente que é pregador, a gente fica meio doido, né? Eu me lembrei do meu amigo que só tirava excelente. Cara, eu nunca tinha um bom, um regular. Eu falei, pô, qual é o segredo dele? Qual é o segredo dessa excelência? O que é excelência? O que o Espírito excelente faz em você? Hoje, se eu perguntasse para você, você responde para você mesmo. Você está vivendo a excelência de verdade no seu ministério? Você está vivendo a excelência de verdade na sua casa? Nos seus bens? Da sua família? Ou nós estamos vivendo um regular e já estamos achando que é muito bom?
como eu achava lá atrás. Porque dá para passar, o negócio dá para passar. Eu já disse aqui que nós, principalmente aqui no Brasil, nós temos um costume horrível da questão de ensino, de escola. A mãe, o pai, quando chega a prova do filho, ela quer saber quanto que ele tirou 10, mas às vezes ele só estudou para aquela prova. Acabou aquela prova, ele não lembra mais de nada. Se você aplicar a mesma prova para ele amanhã, ele... Mentira ou verdade? Já deu branco. Ele não lembra mais de nada. E os pais gostam, meu filho passou, meu filho tirou 10. Em alguns países, né, Filipinas, por exemplo, eles estudam de manhã, tarde e à noite. Eles não param de estudar, existe reforço, e você vai ver o índice lá de analfabetos. Então esse excelente me fez lembrar de algumas coisas, de lembrar de um amigo. Quando ele recebia a prova, eu quero liberar isso sobre a tua vida hoje. Se você quer viver excelente, alguém quer viver excelente aqui de Deus? E você quer ver se você está vivendo o excelente ou não. A primeira coisa é que quando eles recebiam a prova, eles davam um sorrisinho. Ele falou assim, não precisa nem olhar, já tirou, ele foi excelente, pelo sorriso que ele deu. O espírito de excelência te faz sorrir. Vou repetir. Quando você vive o espírito de excelência, ele faz você sorrir. Por quê? Porque ele é excelente e sobre você ele te faz sorrir. Salmo de número 64, por favor, você deve ter um de abrir ou não, verso 10, diz que o justo, ele se alegra no Senhor. Existe um espírito de excelência aqui hoje querendo trazer alegria para você. Existe um espírito de excelência aqui querendo mostrar para você que é possível sorrir, que é possível você se alegrar. Davi, quando ele peca, ele pede a Deus que não retire dele o seu espírito e que torne a trazer a alegria da salvação. Queridos, não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu sei que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. O Senhor te convida a sorrir nesta noite. O Senhor te convida a viver pela excelência. Se Ele tem um espírito excelente para você, Ele faz você sorrir. Vira para quem está no seu lado direito, esquerdo e dá um sorriso para Ele. E sorriso sem graça, irmão. Cruz, gargalhar, dá um sorriso para Ele. Existe um espírito que te faz sorrir aqui hoje. Não acabou, não é o fim. Nós é um ano profético, um ano de excelência. E o espírito de excelência fará você sorrir. Tá. Aí eles pegavam a prova. Tinha recuperação, né? Eu já estou na recuperação. E eles pegavam a prova e descansavam. Posso descansar porque já estou garantido. Aleluia. O espírito de excelência te faz descansar nele. Inquieto? Não. Perturbado? Não. Com dúvida? Não. Aquele que está sobre a tua vida é excelente. Ele faz você descansar nele, nos braços dele. Hoje, você, para viver excelência, você precisa aprender a descansar nele. Você sabe que o mal do século é a ansiedade. Ela te faz sofrer antes do tempo. Ela te faz não viver aquilo que Deus tem para você. Você fica inquieto, você fica perturbado. E o Senhor nesta noite está dizendo que aqui sobre esta igreja e sobre a tua vida existe um espírito de excelência, e esse espírito te convida a descansar nele. Ele te convida a você ficar sobre ele. Eu acho lindo que quando o Senhor lá no Evangelho de Mateus começa a falar com os discípulos, ele fala: quando você busca, me apresenta, quando você está em mim. Ele fala no finalzinho, capítulo 11, verso 29, no final ele fala assim: achareis descanso para a vossa alma. Você está no Espírito excelente, está baseado nele, a sua alma vai aprender a descansar no Senhor hoje. Se você quer viver a excelência, você precisa aprender a descansar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
Quando fala sobre aquietar, não é que você fique numa posição de estar quieto. É que você se desprenda de tudo aquilo que te atrapalha. Às vezes você não vive o excelente porque você está preocupado, porque você está ansioso, porque você não aprende a descansar. É possível isso? É possível sim. O Senhor venceu por você. Eu sei que todos nós enfrentamos dificuldades, mas elas são momentâneas, queridos. Elas é só uma fase, é só um ciclo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Então o Senhor está dizendo: se tu és povo dele, aprenda a descansar. O teu trabalho é descansar nele. E aí, quem vive excelente é admirado por outros. Para não dizer inveja, né? Mas eu admirava, eu falei, meu Deus, queria só um excelente para eu chegar em casa para ver se rola um presente melhor, alguma coisa. Eu ficava olhando e falei, meu Deus, o que ele tem que eu não tenho? Né? E Deus devia estar respondendo, né? Ele estuda, tu não estuda? A excelência do Espírito sobre a tua vida, isso é profético agora, pega se quiser. Te fará ser admirado por outros. Tu serás uma ponte porque o que está sobre você. E irmãos, não é de Deus não, é de Deus sim. Daniel era admirado por outros. Até quem não conhecia Daniel pessoalmente dava testemunho de Daniel. Porque quem se envolve com o Espírito excelente vem diferente. É alguém que brilha, é alguém que está diferente, é alguém que está iluminando. A Bíblia diz que Moisés desceu do monte, ele mesmo não sabia, mas as pessoas olhavam para ele e não conseguiam fixar os olhos de Moisés, porque brilhava uma luz sobre ele. Eu quero profetizar sobre a tua vida, levante a tua mão se você quiser. O Espírito de excelência vai fazer você ser admirado, e outras pessoas se achegarão até o Senhor, porque o que está dentro de você fará a diferença para outras pessoas. Olha só o que o homem ímpio está dizendo de Daniel: espírito de excelência. O homem ímpio conseguiu ver que dentro de Daniel, ele não está dizendo o homem Daniel, ele está dizendo o espírito que está dentro de Daniel, porque o homem é corpo, alma e espírito. Então fique tranquilo que não é para ser, não vai vir a soberba, porque quem tem o espírito de excelência, por onde ele passa, ele nem percebe que está sendo admirado. Por quê? Para que a glória não fique para ele, a glória fique para Deus. O apóstolo Paulo fala que temos um tesouro em vasos de barro. Por que isso? Porque o vaso pode até se quebrar, o vaso pode até ser destruído, mas o que está dentro do vaso nunca será destruído. O tesouro é o espírito de excelência. Você pode ter entrado aqui e está dizendo: eu não estou sendo admirado por ninguém. Na verdade, nem eu mesmo tenho admirado, tenho olhado para a minha vida, parece ser o fim. Existe as mãos do oleiro aqui nesta noite, pegando e querendo pegar você e fazer de você um vaso novo, para que ele volte a habitar em você, para que a glória possa morar em você, para que a excelência possa vir em você e outras pessoas já cheguem até ele. E conversando com um amigo, eu estava entendendo acerca do perdão. O perdão, além de fazer você estar livre, solto, você acaba sendo a ponte para outras pessoas irem para outros lugares. Quando você não libera o perdão, quando você fica preso, quando você acha que isso, aquilo, outro, a ponte fica bloqueada. E aí, o Senhor nesta noite quer que você volte, retorne. Entenda que glória não é glória. Deus não dá sua glória para ninguém, mas Ele é tão bonito e tão lindo que Ele faz com que a glória dele habite dentro de nós. Você começar a ler Ezequiel, Jeremias, você vai ver muita palavra glória de Deus, que é a manifestação do Senhor.
E na verdade essa glória, o tabernáculo foi construído, não era para ser admirado o exterior, por mais que fosse bonito, mas não era para ser admirado as pessoas pararem e ficarem olhando o exterior do tabernáculo ou do templo, não. Mas as pessoas deveriam sentir desejo, curiosidade para o que está acontecendo lá dentro do tabernáculo, lá dentro do templo. Querido, as pessoas precisam ir até você para saber o que tem dentro de você. Eu vi de uma pessoa hoje, tem um irmão do lado da tua igreja, rapaz, ele parou mesmo, fez isso, aquilo, outro, tal. O que vocês fazem lá? Uma pessoa falou isso comigo hoje. Vocês fazem uma lavagem cerebral? Eu falei, não, a gente só faz uma lavagem interna. A gente se limpa por dentro, e aí quando a gente se limpa por dentro, as vendas dos olhos começam a cair, as escamas. Eu falei, por isso que aconteceu por ele. Você já viu que ele está a mesma coisa por fora? É a mesma coisa por fora, está até mais gordinho. Eu falei, porque a gente gosta de comer mesmo. Mais gordinho, todo mundo vai estar. Se depois vem, aceita Jesus, todo mundo fica mais gordinho. E agora a gente come mais menos. Quando eu falei, o segredo, querido, não está no exterior. Eu falei, ele provou de um espírito excelente. E esse espírito habitou dentro dele. E esse espírito está fazendo com que ele agora viva coisas excelentes. Por isso as pessoas olham para ele e dizem assim, ele mudou, ela mudou, ele mudou, ele está diferente. Por quê? É lavagem cerebral? Não! É que o nosso interior está num processo de transformação. A gente sempre vai achar que precisa mais e mais. Mas vamos estar sempre sendo bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, querido. O segredo é, porque já falei, a pessoa que diz que é humilde, ela não é humilde. A pessoa que sempre acha que precisa melhorar alguma coisa, é uma pessoa que o Senhor está tratando ela. Estamos ainda no processo. Ninguém é perfeito. Enquanto estivermos neste mundo, não vai existir perfeição, mas a busca sim. Então o Senhor hoje está dizendo para você, as pessoas te admiram. Pastor Jadiel trouxe uma palavra aqui. Ultimamente o pastor Jadiel está gravando, né? Ultimamente o pastor Jadiel está sendo uma bênção, né? Ele está trazendo uma palavra, nos confrontando, né? Meu Deus, pela manhã, que confronto foi aquele? Será que as pessoas querem se aproximar de você, admirando você, ou querem distância de você? Eu para ser igual fulano? Eu para ser igual... Se o excelente está sobre você, o excelente causa a admiração dos outros. Arraial dos Filisteus, que barulho é esse que está acontecendo lá? Deus, que barulho é esse que está tendo lá no arraial do povo de Israel? Aí alguém diz lá dos filisteus, é que o Deus deles está lá no meio deles. Olha só, irmão. Pesca isso. As pessoas vão olhar e vão dizer, não é ele, não é ela. É porque existe um Deus no meio dela. Existe um Deus na vida dela. É que chegou um Deus lá na família. É que chegou um Deus agora e mudou a sorte, mudou o cativeiro. É barulho de Deus de Israel. É barulho de Deus trabalhando. É barulho de Deus forjando. É barulho de Deus preparando. É barulho de Deus exaltando. O excelente te faz ter motivação. Muitas pessoas, eu não, estou me entregando, eu não, eu só me empolgava. Que depois que eu vi todo mundo tirando excelente, montamos um grupinho de estudo. Alguns menos favorecidos, ou não é menos favorecidos, a gente tem até o cérebro igual, mas é que algumas partes minhas ainda estavam 0 quilômetro. Eu não tinha utilizado, né? Mas a gente montou um grupinho para estudar na casa dos outros. E eu vi 2, 3, 5 e lá motivado. Bom, tem que tirar essa coisa, eu quero tirar também, vamos estudar. E começamos a se unir com eles. Eu ia, me empolgava, mas daqui a pouco já estava chato. Não dá pra gente dar uma paradinha, jogar um videogame, não. Só isso, só a gente já está. Alguns foram crescendo porque se motivaram em outros. E outros só se empolgaram momentaneamente, querido.
Sabe o que o Senhor está dizendo hoje? O Espírito de excelência vem para motivar você. Ninguém acredita mais em você. Romanos capítulo 8, ele vai assim: eu estou intercedendo por você. Vai, campeão. Ninguém acredita mais na tua história. Ninguém acredita mais na sua vida, no seu ministério. Alguém vai motivando você, não é empolgando. Você vai estar sempre ouvindo aquela voz assim: vai, filho, vai, filha, eu comprei você. Vai, filha, tu és um vencedor. Vai, filha, tu és um vencedor. Eu te farei assentar entre os príncipes, te colocarei sobre cabeça e não por cauda. Então existe um Espírito aqui hoje que motiva você, que mexe com você e faz você pensar em coisas grandes. Aleluia! Está entendendo isso? Aí tinha um amigo, outro, que era igual eu, mas ele acordou. Aí disse assim, ele sonhava mesmo, aquele ali: eu quero ser um astronauta. Ficou coisa assim, né? Um astronauta. E ele caiu dentro dos estudos. Aí ele falou assim, a gente sentava para conversar. Ele falou: você isso, você aquilo, você aquilo outro. Aí tinha um irmão, o Alisson, que falava, um amigo, o Alisson, falava para ele assim: cara, volta pro teu mundo. Tu tá viajando, cara, volta pro teu mundo. Aí ele falou assim: ninguém pode me impedir de pensar grande. Pensar, ele falava, de graça. Não preciso pagar ninguém. É só me concentrar e pensar grande. Fecha teus olhos, que é o profético agora. Ninguém pode impedir você de pensar grande. Por quê? Porque o Espírito é de excelência, ele é grande. Não há nada e ninguém maior do que Ele. Ele te faz hoje voar mais alto. Ele te faz hoje entender que com Ele é possível sim. Tu não é um coitadinho não, irmão. Tu é noiva do Cordeiro. Tu foi comprado pelo Senhor. Isso não é para mim, é para você. E muito mais. Por quê? Porque o Espírito que está sobre nós é o Espírito de excelência. É o Espírito grande. É o Espírito que te faz pensar. Existia um homem que ficou apavorado e disse para Eliseu: Eliseu, acabou, estamos perdidos. O exército os rodeou, não tem como sair daqui. Quem tem o Espírito de excelência fica tranquilo e só fala assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele possa ver. Aí, meu irmão, a mente dele, no espiritual, começou a ver o que estava acontecendo. Ele disse: olha, como eu não tinha percebido isso. Muito mais são aqueles que estão conosco do que o exército inimigo. Você pode pensar grande hoje, porque quem está com você é maior do que todas as coisas. Levante as mãos agora neste momento. Eu vou liberar um profético. Crescimento na área profissional. Você vai voltar a estudar, vai caçar uma faculdade, vai fazer alguma coisa. Deus te faz pensar grande. Ainda não é o fim. O Senhor está liberando no profético hoje, dizendo: pare, sonhe grande, que o Senhor te fará viver este sonho. Esse amigo doido fez a faculdade dele lá nos Estados Unidos. Foi embora. Fiquei ainda lá em Xereta. Estou dando meu exemplo. Ele pensou grande, ele foi embora, ele acreditou. Ele não tinha dinheiro, mas ele acreditava nele. E ele estudou, e ele foi fazendo prova daqui, dali, e foi embora. Sabe o que eu entendo? Enquanto alguns querem brincar, como eu queria, aproveitar a vida, alguém está pagando um preço para ter algo melhor. Ah, por que eu não vivo excelência? Porque eu não gosto de pagar preço. Não, melhor viver o regular. Estou passando. Assim, já passei de ano, estou passando, tirou quanto? Sim, não. Bom, o Senhor está dizendo: se tu quer viver a excelência, é hora de você se dedicar ao excelente. É hora de você olhar para o Espírito e dizer: eu quero mais de ti. Não tá bom, a gente se contenta, irmão. A gente vem para a igreja, aí você lê a Bíblia aqui na igreja, você vai embora para casa e você fica a semana toda assim, sem meter a mão aqui, ó.
Verdade ou mentira? Você não tem um tempo para orar. Minha vida é corrida, Senhor. Senhor, tu sabes. Essa oração todos nós fazemos. Senhor, tu sabes. Quem não ora assim? Senhor, muito obrigado. Tu sabes de todas as coisas. Acredito que Deus fala assim, eu sei mesmo. Eu sei que tu não está caçando um tempo. Eu sei que tu não quer o excelente. Eu sei que tu está empurrando com a barriga. Porque você vem para um culto, você é muito bom, é gostoso, aqui você dá paz do Senhor para alguém. Não, Deus não tem isso para você não, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Né, eu, depois que se conhece, a fonte inesgotável me torna uma pessoa insaciável. Por que eu não quero mais? Não fui na fonte? Não sei onde está a fonte, então para mim não. Mas depois que tu olha para a fonte e vê que a água não para de jorrar, tu fala, vou ficar aqui pertinho da fonte. Vambora, cara, já bebeu muita água. Não, aqui não para de jorrar. Enquanto não parar de jorrar, eu não saio daqui. Eu quero mais. Vou encher cantil, vou encher barril, vou levar para a família, vou levar para outro. Querido, hoje Deus está dizendo para você, não é hora mais de brincar no espiritual ou estacionar no espiritual. É hora de você se levantar aí até onde está a fonte e dizer, eu quero mais, o que eu preciso fazer para ter mais, o que eu preciso fazer para viver o mais do Senhor. Se Ele tem mais, você também precisa fazer mais. Algumas pessoas estão assim com esse amigo meu porque se dedicaram. Enquanto alguém queria jogar bola, enquanto alguém queria só brincar, ele estava em casa estudando. Ele estava em casa ali se dedicando. Por quê? Porque ele entendia que tinha algo maior para a vida dele, para mudar a história dele, mudar a família dele. E é isso que Deus quer dizer para você hoje. De que vale estar participando de uma festa dessa e não entender na verdade o que significa isso. Tem uma pombinha aqui em cima da palavra, porque é o Espírito excelente. E a palavra diz que esse Espírito habitaria dentro de nós. Ele não vem visitar, ele não vem passar uma temporada. Então, se eu não estou vivendo o excelente, é porque o Espírito de excelência não está dentro de mim. Não bate. Espírito de excelência ou o Espírito mora em mim e eu não estou fazendo o excelente, não está batendo, não. Não há um alinhamento nisso. Se é o Espírito excelente, eu tenho que viver de uma maneira excelente. E hoje o Senhor te convida a fazer isso. Entenda que essa excelência que você vai viver é porque existe um Espírito. O Espírito Santo, aonde Jesus disse, virá um Consolador. E Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto o Senhor não arrebatar a igreja, ainda terá oportunidade para você. Terá oportunidade para você mudar a sua história. Mudar, já tem tanto tempo de idade, eu tenho idade, eu tenho isso. Não tem isso. Hoje o Senhor está liberando para você que se você quer viver excelência, é só estar assim com o Espírito excelente. Que Ele fará você viver coisas novas, coisas grandes. Porque excelência é coisa grande. Viver o melhor. Fica de pé nesse momento. Quero orar por esta palavra. Eu quero que você olhe para dentro de você hoje. Comece a discernir qual é o Espírito que está dentro de você. Qual é o Espírito que tem comandado você? Porque se há algo dentro, ele vai externando. Agora, se não está dentro, não tem como. Pelas obras, pelos frutos, você vai conhecendo o interior. Deus hoje não quer julgar você. Não, Ele não faz isso. Ele quer abraçar você. Ele está dizendo para você, talvez você está vivendo não de uma maneira de excelência. E a gente percebe isso. A gente empurra com a barriga, a gente, o que vier, não.
Deus quer te dar propósito, porque quem tem o espírito de excelência tem um propósito, tem uma meta, sabe aonde quer chegar. E quando ele chega naquele lugar, Deus diz assim: não é aqui não, eu tenho mais ainda. Feche teus olhos. Eu queria saber se nessa noite aí em nosso meio, alguém que entrou aqui, foi convidado, ninguém está expondo ninguém aqui, mas o momento é esse, é a oportunidade. Eu queria saber se alguém...